A Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, é uma denominação cristã evangélica fundada em 9 de julho de 1977 no Rio de Janeiro, Brasil, por Edir Macedo e Romildo Ribeiro Soares. Tornou-se o maior e mais representativo grupo neopentecostal brasileiro. Depois de alguns desentendimentos, Romildo Soares deixa a IURD em 1980, quando então funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Edir Macedo, isolado na liderança da Igreja Universal, então decide expandir os horizontes, atraindo mais fiéis para a sua doutrina, e é então ali que entra Angola. Então foi ali que Edir Macedo decidiu adotar uma estratégia de expansão global, com um foco especial em países onde havia comunidades vulneráveis que poderiam se identificar com a mensagem de prosperidade e cura que a Igreja pregava. Neste caso, África. Com a maior parte dos países africanos saindo recentemente de um processo de descolonização e guerras civis, então Edir Macedo viu nesta vulnerabilidade a oportunidade de, através das suas doutrinas, expandir o seu império nos países africanos, sobretudo os de língua portuguesa. A Igreja Universal se estabeleceu em Angola em 1992, ainda a meio da Guerra Civil. A Igreja adaptou suas práticas e ensinamentos ao contexto angolano, mas nunca deixou de fazer questão de deixar explícito que a liderança suprema estava na mão dos brasileiros, todos sob domínio de Edir Macedo, que com o passar dos anos enviou centenas de pastores brasileiros que tinham a responsabilidade de dirigir os templos. Com o passar dos anos, estava mais do que evidente de que a Igreja Universal estava tomando o seu lugar e se tornando uma das denominações religiosas com mais fiéis em Angola, devido à sua forma nova de expandir a palavra de Deus, pregando prosperidade imediata e realizando supostamente vários milagres. E, sobretudo, a sua jogada inteligente de uso massivo de mídias, como rádio, televisão e mais tarde a internet, para transmitir seus cultos e mensagens, sobretudo a emissora Record TV, que também pertence a Edir Macedo, ganhou até um canal Record TV África, dirigida exclusivamente para o território africano, transmitindo na sua programação cultos e produções que transmitiam a doutrina da Igreja Universal. A Igreja Universal rapidamente se tornou uma máquina de fazer dinheiro, apoiando-se na tese de quanto mais você dá para Deus, mais bênçãos irão recair na tua vida. Pessoas geralmente em situação de desespero e vontade de prosperar imediatamente se viram lesadas com esse esquema de lavagem cerebral, doando bens e fundos para a igreja. Hoje estão sem os bens e vieram hospedar-se aqui em frente a este condomínio. A situação começou a desenhar-se quando a igreja exigiu do fiel a oferta de todos os bens para que este pudesse ter os seus problemas resolvidos. O primeiro valor que nós entregamos foi de 200 milhões de kwanzas. Participamos de uma campanha no ano de 2016. Com o Jorge Antunes, como ele já conhecia o meu caso, explicou-me que eu fiz a Fogueira Santa, a campanha de Fogueira Santa, mas não fiz da melhor forma possível, porque não chamei a atenção de Deus, porque não dei o chão dos meus pés, tirando tudo que tinha. A campanha tinha que ser tirado tudo que tinha para poder ficar sem nada, no sentido de poder chamar a atenção de Deus. Daí em diante foram outros depósitos. 1 milhão, 1 milhão e 300, 3 milhões, totalizando 700 milhões de kwanzas. Com mais de 230 templos montados em todo o país, dos quais 89 deles na capital em Luanda, a Igreja Universal realizava atividades constantes, tal como fogueiras santas, e comercializava produtos supostamente santos, tal como azeites e recipientes de água sagrados, com a garantia de quem usa-se tais produtos ficaria ungido com o espírito de prosperidade e que ficaria distante de todos os males. A Igreja Universal foi a igreja que veio com a moda de fazer pagamentos de ofertas e dízimos com cartões de crédito dentro dos templos. Em 2019, um grupo de pastores angolanos da Igreja Universal se rebelou contra a liderança brasileira da igreja, acusando-a de práticas discriminatórias, má gestão financeira e abuso de poder. Esse grupo se autodenominou Comissão de Reforma da Igreja Universal de Angola e exigiu uma maior autonomia local e mudanças na gestão da igreja no país. Os pastores angolanos acusaram a liderança brasileira de racismo,
exigindo que os angolanos fizessem vasectomias para se dedicarem exclusivamente à igreja, além de desvio de fundos e falta de transparência financeira. Levou ilegalmente de Angola para a África do Sul, a cada 3 meses, 30 milhões de dólares, segundo denúncias de bispos angolanos às autoridades do país. Os valores somados chegam a 120 milhões de dólares por ano. Com estes todos problemas, começou um conflito interno entre a direção angolana e a direção brasileira, com trocas de acusações e até surgiram pastores angolanos que revelaram todo o esquema, alegando que eles eram treinados com táticas eficientes para arrancar dinheiro aos seus crentes, fazendo jogos psicológicos com a palavra de Deus e até mesmo armando teatros com atores que se faziam passar por pessoas que foram curadas de enfermidades para dar mais credibilidade aos discursos dos pastores. O governo angolano, vendo esta situação, em primeira instância aguardou que estes problemas se resolvessem internamente, mas infelizmente as coisas esquentaram com ataques agressivos por parte de crentes e pastores angolanos contra pastores brasileiros em suas residências e vandalização de templos, até que o governo angolano interviu no caso averiguando os factos e, no quadro de uma decisão judicial, foi suspensa a atividade religiosa da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Do conflito surgiram 2 alas, liderada agora pelo angolano Alberto II e legitimada pelo governo angolano, e a ala dissidente, também angolana, dirigida por Bezerra Luiz, que reclamava ser legítima representante da igreja fundada pelo brasileiro Edir Macedo. Atualmente, a antiga ala angolana da Igreja Universal, dirigida por Alberto II, decidiu expulsar todos os líderes brasileiros, reestruturaram a igreja e decidiram atribuir uma nova denominação, de Igreja Universal do Reino de Deus, para Igreja do Reino de Deus de Angola, com a administração 100% angolana. Nos dias de hoje, a igreja segue com os seus cultos e suas atividades, mas não com o mesmo número de fiéis. Depois da confusão internacional que se desencadeou, vários dos seus fiéis decidiram abandonar a igreja. Se gosta de conteúdos como este, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal